Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Um grande abraço para você e para sua família. Seja bem-vindo você que ingressou agora no nosso grupo. O Grupo Propósito tem os seguintes passos: ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e temos pedido ao Senhor para que nos ajude a mudar. Nós vamos aí para o capítulo 12 de Deuteronômio e vamos estudar um capítulo que não é grande, mas é um capítulo que tem uma mensagem bem resumida e fácil de entender. E eu gostaria então de estar compartilhando com vocês hoje. Em Deuteronômio, capítulo 12, o Senhor vai dizer para o povo de Israel que eles deveriam abolir a prática dos povos e as suas adorações aos deuses pagãos que haviam ali em Canaã. A partir do versículo 1, aqui Moisés vai dizer: destruireis, é uma ordem, destruireis por completo todos os lugares onde as nações que vocês vão desapossar adoravam, nas montanhas, debaixo das árvores frondosas. Ele fala ainda: deitareis abaixo os altares, despedaçareis colunas, queimareis e despedaçareis imagens esculpidas e apagareis o nome desses deuses destes lugares, porque haviam vários deuses e vários locais de culto. E aí eu gostaria de começar a aplicar para você o que esse texto quer dizer. Esse texto vem nos dizer, queridos, que Deus escolheu um único lugar para que o seu nome fosse adorado. Versículo 4, Moisés adverte da seguinte maneira: não fareis assim para com o vosso Deus. No versículo 5 ele diz: mas buscareis o lugar que o Senhor, vosso Deus, escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. Então Moisés aqui prediz que o Senhor vai escolher um lugar, e esse lugar será o local de culto para onde todas as tribos, as demais tribos, deveriam se dirigir. E lá, nesse local, então primeiro Deus mostra onde, depois Deus vai dizendo o que e como. Então, o que eles fariam lá? Vamos lembrar que quando o Senhor estabeleceu ali o tabernáculo, tudo tem um propósito. Se você quiser conhecer mais sobre o tabernáculo, você pode fazer uma pesquisa aí no Google e escrever da seguinte maneira: tabernáculo, referências sobre o tabernáculo no Pentateuco. Vai aparecer para você aí várias referências, vários capítulos que nós já tratamos. Você procura lá na nossa playlist os capítulos de Levítico, de Êxodo, tudo que fala sobre tabernáculo, números, e você vai poder acessar e você vai ficar aí por dentro do que cada coisa significa, cada elemento ali do tabernáculo. E nós percebemos que tudo aponta para Cristo. E no tabernáculo era um local onde o sacrifício era praticado, o sacrifício que aponta para Cristo também. Então o Senhor diz que é lá nesse lugar que ele havia escolhido para fixar o seu nome que as pessoas deveriam ir e prestar sacrifício. Então Deus mostra o que deve ser feito e também diz como deveria ser feito. Principalmente aqui na segunda parte desse capítulo, a partir do versículo 15, vai dar instruções aí de como eles deveriam comer as carnes do sacrifício. É interessante que era algo que era para participar os filhos, os escravos, todos aqueles que quisessem participar estavam convidados. No entanto, pessoal, deveria ser da maneira como Deus havia estabelecido e não como eles achassem melhor. Aqui também, no versículo de número 13, ele vai dizer: guarda-te e não ofereça os teus holocaustos em todo lugar que vires. Mais uma vez, ele vai lembrar isso. E aí eu quero já caminhar aqui para a aplicação, dizer para os irmãos o seguinte: por que Deus escolheu um local de culto? Por que Deus estabeleceu o quê? E por que Deus estabeleceu o como? Vou dizer para você por quê. Um local de culto, apenas um lugar de adoração, era para evitar que as pessoas tivessem uma adoração por aquilo que é visível. O nosso Deus, revelado na Bíblia, que nós acreditamos, ele é adorado, servido por fé. De modo algum, ele permite que ele seja representado como uma imagem ou uma escultura. Esse Deus ele não permite isso, porque os céus dos céus não podem contê-lo. E qualquer forma de manifestação, ainda que fosse utilizado o metal mais precioso, a joia mais preciosa para representá-la, ainda empobreceria a sua glória, que é indescritível. E também porque Deus tinha um propósito, não de se fazer representado por uma escultura, mas de se fazer representado em carne como nós. Foi assim que ele fez em Cristo Jesus. Mas aí você pode dizer: pastor, mas espera aí, está confuso, porque se Deus estabeleceu um local de culto, por que tem tantas igrejas? Uma boa pergunta. Só que você precisa lembrar o que Jesus disse a respeito. Meu querido irmão, a Bíblia vai dizer para nós claramente que a igreja somos nós. A igreja não é a instituição a qual você frequenta. Ali é uma agremiação de pessoas que têm uma mesma fé e que se reúnem de uma maneira pacífica em uma associação com finalidades religiosas, crescer espiritualmente. No entanto, a igreja, segundo a Bíblia, não é parede de tijolo. A igreja, a habitação de Deus, é o meu e o seu coração. Nós somos a habitação do Senhor. Então, onde é que o Senhor estabeleceu que ele deveria ser adorado? Jesus disse. A mulher samaritana perguntou: olha, eu devo adorar aqui ou em Jerusalém, que é o local certo de adorar? E Jesus diz: vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura para serem seus adoradores. Tá bom, pastor, mas o senhor não explicou ainda essa quantidade de igreja. Onde nós devemos adorar a Deus? Porque aqui diz que não era para a gente fazer da mesma forma, mas que era para nós adorarmos em um lugar. Mas aí vem Jesus e diz que não vai ser em lugar nenhum. Mas vai ser em espírito, em verdade? Sim. Porque, se você lembrar, o templo
O tabernáculo aponta para Cristo. O templo aponta para Cristo. Tanto que Cristo disse, eu vou destruir esse templo e vou reconstruí-lo em 3 dias. Ele estava dizendo a respeito de quem? A respeito dele mesmo. Por quê? Porque o templo era um símbolo da habitação de Deus. Cristo era a perfeição da habitação de Deus, de modo que quem o via, via o Pai. E depois que Cristo, meu querido irmão, ele é assunto aos céus, ele ressuscita, ele que é a verdadeira habitação do Pai, ele nos dá essa bênção também. Ele nos manda o seu Espírito para morar em nós. Portanto, hoje, o templo em que Deus é adorado é o nosso coração, é a nossa vida. Aí você pergunta assim, mas e por que tantas igrejas? Qual faz sentido? Então não precisa ir na igreja? Não, precisa, meu querido irmão. Porque você é a habitação de Deus. Só que você só é completo com o outro. Igreja, ela, a própria palavra diz eclésia, significa assembleia. Nós temos que estar juntos. O local de adoração é você. Agora, só há uma igreja quando há mais de uma pessoa. Quando há comunhão. Então, meu querido irmão, quando nós estamos reunidos em assembleia, em igreja, nós estamos desfrutando de algo que é próprio do Deus Trino. O Deus Trino tem uma comunhão entre ele. O Deus Pai se relaciona com o Deus Filho, que se relaciona com o Deus Espírito Santo, e eles são completos nesse relacionamento. Tem gente que diz que Deus está se sentindo muito sozinho e resolveu criar o homem. Nada disso. Nada disso. Um completa o outro. Eles são... não há insatisfação em Deus, não há tédio na Trindade, vamos dizer assim. E por que Deus resolveu criar? Porque Deus tem tanto amor, que ele resolveu compartilhar isso conosco. E para mostrar o quão grande é o seu amor, ele nos mostrou isso entregando o seu próprio Filho, Jesus Cristo, por nós. Portanto, irmãos, há uma demonstração de intenso amor que é derramada sobre nós por Deus e que nós podemos demonstrar agora quando nos relacionamos com o nosso próximo, quando perdoamos o nosso próximo, quando olhamos para o nosso próximo e percebemos que a graça de Deus é sobre ele, assim como ela é sobre mim, que o pecado dele foi perdoado, que o meu pecado foi perdoado, que juntos nós somos perdoados e nós somos mais perdoados, nós somos corpo de Cristo. E nós estamos juntos, apesar de várias igrejas, nós todos estamos cultuando a Deus no mesmo lugar, num único lugar, não dando margem para qualquer tipo de idolatria, porque tudo é feito nesse lugar. Sabe qual é o lugar? Cristo Jesus. Portanto, apesar de termos diversos grupos com diferenças, sim, inclusive a Bíblia deixa claro que haverá essas diferenças, porque Jesus comprou para si os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Há aspectos culturais. Por exemplo, o culto que nós prestamos ao Senhor no Brasil não é o mesmo no sentido cultural como é prestado na África. O Deus é o mesmo, sim, mas os aspectos culturais são diferentes. Diferente do que é prestado na Europa, é diferente do que é prestado na América do Norte. E Cristo é este lugar no qual toda a igreja converge e se encontra. É por isso que Deus deixou isso para Moisés. Por que Deus não fez, por exemplo, um templo em cada tribo para ficar mais fácil? Porque o templo apontava para Cristo e Cristo é único. Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. Aliás, a Bíblia chama de novo e vivo caminho que nos une a Deus. É aquele que rasgou o véu que nos separava. Cristo é a única ponte entre Deus e os homens. Meu querido irmão, eu e você, nós devemos adorar a Deus em um único lugar. E esse lugar é Cristo. E como nós vamos fazer isso? O Senhor prescreve na sua palavra. Com ordem, com decência. E o que nós vamos fazer lá? Nós vamos apresentar a Deus sacrifícios espirituais que são agradáveis a Deus em nome de Jesus. Portanto, quando nós nos encontramos, nós prestamos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Nós perdoamos o nosso próximo, portanto, nós matamos o nosso eu. Nós oferecemos a Deus os nossos bens, então nós matamos o nosso egoísmo, a nossa vontade. Nós oferecemos a Deus a nossa gratidão e nós matamos assim a nossa soberba, o nosso orgulho. Nós oferecemos a Deus tudo que temos, a nossa energia, a nossa força. Nós oferecemos a Deus as nossas vidas e assim nós estamos sacrificando as nossas vaidades, as nossas pretensões, a nossa presunção, dizendo que sem Ele nós não somos nada e nada podemos fazer. E tudo isso, irmãos, nós só podemos fazer porque isso é lógico na Bíblia. O como nós fazemos, o que é isso? Prestar sacrifícios agradáveis a Deus, espirituais. Sacrifícios vivos, tá? Ninguém precisa morrer agora. Deus quer que você viva. O Cordeiro de Deus morreu por você na cruz para que você viva uma vida que glorifique. Então é isso que você vai fazer. Mas o como é em nome de Jesus. Tudo que fizermos, todo o nosso culto, que não acaba quando acaba ali a nossa reunião coletiva, porque o culto é uma vida. O tempo todo eu estou na presença de Deus. Aqui, neste momento, quando eu estou compartilhando a palavra com você, nós estamos em um momento cultico. Eu estou falando com você, comunicando, nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos aqui nesse grupo orando, nós estamos desfrutando de uma fé, fortalecendo uns aos outros em fé, vocês apoiando, compartilhando, convidando mais pessoas, crescendo espiritualmente, compartilhando o que vocês têm ouvido aqui. Meu querido irmão, tudo isso que nós lemos aqui em Deuteronômio 12 aponta para Cristo. Não há espaço, irmãos, não há espaço para idolatria. Deus condena de maneira muito clara nas Escrituras, qualquer idolatria. O meio para se aproximar de Deus é Cristo Jesus. Ele disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho, o artigo masculino, singular, definido, o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse que ele é um dos caminhos, uma das verdades
em uma vida. Você já ouviu aquela frase assim, todos os caminhos levam a Deus, que é uma frase meio que universalista, né, que diz que todos os caminhos levam a Deus. De fato, meu querido irmão, se a gente for pensar filosoficamente falando, quanto ao ser de Deus, Deus no seu ser, ele é onipresente, não é? Ele está aqui agora conosco. Então, de modo que se ele está aqui, eu não precisaria nem de um caminho para chegar a ele, porque ele está aqui. A Bíblia diz que não tem nem como fugir dele. Se eu subo aos céus, lá está. Se eu vou no profundo mar, ele está. Se eu vou no fundo do abismo, ele está. Em qualquer lugar, Deus está presente, ele é onipresente. Poxa, então por que Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por ele? Justamente por isso. Porque qualquer caminho, aliás, você nem precisa de caminho, você já está na presença de Deus. Agora, para conhecer Deus da maneira que Jesus disse, como Pai, e ser filho dele, é somente por meio de Jesus Cristo, meu irmão. Não existe outro caminho para a nossa adoção. Em Cristo, nós somos feitos filhos à semelhança daquele que morreu por nós na cruz. E segundo a Bíblia, nós recebemos tudo aquilo que era para Jesus, é dado a nós. Nós somos co-herdeiros de todas as bênçãos celestiais. Então, meu irmão, não arrisque adorando ou tentando adorar a Deus por outro caminho ou em outro lugar que não seja Cristo Jesus. Porque toda adoração, toda oração, toda canção, tudo aquilo que agrada a Deus, tudo aquilo que pode subir como aroma suave à presença de Deus e agradá-lo, só pode ser por meio de Jesus Cristo, o nosso mediador, o nosso único mediador, o único mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo, a verdade e a vida. Falei muito. Um grande beijo, meu irmão. Até amanhã, para a gente continuar o estudo aí de Deuteronômio.